Então, pessoal, como eu prometi para vocês que eu ia gravar o vídeo, eu vou começar a gravar agora. Eu coloquei nessa tela inicial para vocês verem mais ou menos como fica o desenho. Esse desenho eu fiz para minha cozinha e eu queria mostrar para vocês como é que fica. Não é nenhum desenho profissional, até porque eu não sou da área. Eu resolvi pesquisar para mim poder fazer a minha cozinha e não pagar tão caro, porque todas as pessoas que eu tentei fazer um projeto, alguma coisa, era absurdamente caro. Até o plano de corte era caro, que no caso era um plano individual. Então eu decidi pesquisar e fui fazer do meu jeito. Talvez nem todas entendam, mas eu vou tentar explicar o melhor possível e vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como foi que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês como desenhar uma peça mais simples, mas aqui a partir dessa peça tem como vocês desenhar qualquer coisa. Eu vou desenhar uma peça mais simples para o vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem ver como desenhar uma cozinha, que é uma coisa mais complexa, porque você tem que fazer parede, você tem que fazer os armários sobrepostos na parede, é uma coisa, tem que fazer pedra, tipo como tá aqui no meu desenho. Então, aí vocês comentam no vídeo abaixo que eu tento fazer só um desenho só da cozinha sem explicar nada, vou só desenhando e mostrando para vocês como que faz. Aí, então, eu vou mostrar aqui pra vocês essa torre quente aqui, ó. Eu tenho uma torre aqui, que no caso foi o que eu quis primeiro fazer. Por quê? Porque a torre não vai pedra. Essa parte aqui, ó, como tem a pedra do balcão, eu deixei por último, porque eu quero primeiro fazer a torre, pra instalar a pedra bem juntinho da torre, pra mim poder fazer os armários de baixo. Por que que eu fiz isso? Porque eu não sou profissional, eu não sei se a minha medida não vai faltar nenhum centímetro depois que eu instalar a pedra para me instalar meus armários. E como eu não tenho serra, essas coisas de cortar MDF, eu já vou mandar o meu plano de corte para marcenaria e já vai vir tudo cortado. Eu não quero errar, eu não quero arriscar errar de passar ou de faltar algum centímetro. Então, foi assim que eu fiz. Eu fiz primeiro a minha torre e fiz os armários também. Tem no meu caderno os armários com as medidas e tudo, mas eu só quero cortar os armários quando instalar a minha pedra. Então, o que que eu fiz? Eu desmembrei aqui a minha torre para vocês verem mais ou menos como fica, para vocês fazerem, não o plano de corte, mas para você desmembrar, para você saber todas as peças que você vai precisar. Porque quando você vai desenhando, obviamente, você já vai sabendo o que vai precisar. Se você vai pôr um forno, você sabe que precisa de uma base para que o forno fique em cima. Então, você vai precisar de uma. Você vai fazer do micro-ondas do mesmo jeito. Esse armário aqui em cima, você vai precisar de fazer a caixa dele. Se você quer tamponado, você vai fazer outra caixa por dentro. Então, foi isso que eu dividi as peças. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu acho até que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas vamos lá. Eu desenhei a minha torre aqui do lado, ó, como se eu estivesse olhando ela de frente, quantas peças eu vou precisar. Eu vou precisar, no caso, 2 tampas de gaveta, que eu desenhei aqui, ó, as 2 gavetas. Eu vou precisar da frente do forno e do micro-ondas. Eu vou precisar de uma tampa para esse armário aqui em cima. Lá em cima eu desenhei 2, mas depois eu fui ver o meu espaço, só dá uma tampa, então eu vou precisar de uma tampa, que é a porta basculante que vai aqui em cima. O meu vai ser tamponado, então eu vou precisar dessa madeira de dentro para fazer uma caixa, e eu vou precisar de um tamponamento por fora, por isso essas 2 madeirinhas aqui. Primeiro eu fiz como se o meu tamponamento fosse de cima até embaixo. Gente, se vocês não querem o tamponamento, não precisa dessa madeira por fora, uma madeira só já basta. Depois eu tinha feito inteira. Essas 2 partes aqui, ó, inteira, 4 partes. Mas aí eu fui pesquisar nos grupos de marcenaria, umas coisas aí. Eu vi que os marceneiros nada mais faz do que essa parte aqui geralmente é inteira, para cobrir todos os parafusos. E é a parte que vai os armários, essas coisas aqui do lado. Então, para não ficar parafuso aparente, você precisa de 2 da mesma medida.
Só que esse lado aqui, que vai do lado da geladeira, que vai do lado da parede, não precisa duas do mesmo tamanho, você vai economizar MDF. Em vez, o meu aqui é de 60 por 2,40 m. 2,40 de altura, 60 de largura. No caso, para mim fazer o taponamento dessa parte aqui, eu não vou precisar de uma parte inteira. Eu só vou precisar de uma madeira com 7 centímetros de largura, com a altura, que no caso 2,40 m. Eu vou economizar 53 centímetros por 2,40 m. Então é muito, você economiza muito se você fizer o tamponamento assim. Se você não quer com tamponamento, beleza, vai gastar bem menos. Como eu desmembrei? Então eu desenhei aqui as partes que eu ia precisar e eu fui notando quantas partes eu queria. Essas partes aqui é para o plano de corte. Quando você for fazer o seu plano de corte, você precisa de todas as medidas do que você quer fazer. Que no caso seria essas partes aqui, eu preciso da medida, quantas peças vai aqui. Eu preciso da medida dessas partes aqui, quantas peças vai aqui. Preciso dessas medidas, preciso de todas as medidas, que eu acho que isso vocês já sabem. Então, eu vou lá fazer um desenho e ensinar como você fazer o plano de corte. Eu vou desenhar agora pra vocês deixa eu ver aqui. Eu vou desenhar um painel. Só que vai demorar um pouquinho porque eu tô com o celular na frente do computador. Então eu tô desenhando aqui só pela imagem do celular que eu estou vendo. Mas tudo começa com a base de um retângulo. Retângulo é a base do seu desenho. Ou retângulo ou um quadrado, mas começa com essa base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um painel com um nicho aqui na frente e uma prateleira aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz eu vou fazer primeiro o meu painel eu vendo de frente. Que aqui de frente eu vou ter só uma noção de como ele vai ser e as peças que eu vou precisar. No caso, eu vou precisar dessa base do fundo, eu vou precisar de uma madeira aqui para fazer uma prateleira e eu vou precisar de mais 4 madeiras para fazer o quê? Para fazer o meu nicho. Que no caso o nicho vai ficar assim. Se eu quiser o meu nicho taponado, eu vou precisar fazer o quê? Outro nicho aqui por dentro, que no caso é o que junta. Como eu vou saber a medida desse meu nicho? Eu vou fazer aqui uma especificação. Eu vou fazer o meu rack com 1,20 de largura, 1,20 por, deixa eu ver quanto de altura, por 2,10 de altura. Que no caso vai ser 2.100, porque é em milímetros, por 1.200. Por que em milímetros? Porque no plano de corte para o marceneiro, eles pegam tudo em milímetros. Então, o plano de corte é em milímetros. O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de mais uma prateleira aqui em cima, de 1,20 m, que no caso 1.200 milímetros. Quanto eu quero de profundidade? Eu quero 30. Então, essa minha prateleira aqui vai ter 30 centímetros de profundidade. Então, eu vou pegar uma prateleira de 1,20 m por 30. Essa minha madeira vai ter 1,20 m por 30. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. As minhas madeiras de fora vai ter 1,20 m. Se eu quiser com mais profundidade essa parte, mais profunda do que a prateleira, o que eu vou fazer? Vou fazer com 40. Então, eu vou ter que ter uma madeira de 40 por 1,20 m. Do mesmo jeito, eu vou ter que ter outra aqui embaixo. Aqui do lado, como eu vou saber essa medida? Se eu quero o meu nicho com 40 centímetros de altura aqui dentro, que seja 40 centímetros de altura, eu vou tirar as medidas dessa minha madeira de cima e a minha madeira de baixo.
Como eu vou saber isso? Se a minha chapa é de 15 milímetros, o meu MDF é de 15 milímetros, eu vou ter que tirar o quê? 30 milímetros. 30 milímetros é o quê? 3 centímetros. Então, eu vou, para mim fazer essa madeira aqui do lado, para fechar a minha caixa, eu vou ter que encontrar essa medida. Então, se aqui é 40 centímetros dentro, essa minha madeira aqui vai com quanto? Não, desculpa, pessoal. Se eu tenho 40 centímetros daqui pra cá, aqui dentro vai ficar com 37, porque essa minha madeira aqui só vai ter 37 centímetros, porque eu descontei os 3 milímetros daqui e os 3 milímetros daqui. Deixa eu desenhar aqui agora o armário de lado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aliás, já tá longo, né? Pessoal, é porque eu queria explicar tudo direitinho, mas o tempo, infelizmente, não é o melhor. Porque eu sei que um vídeo muito longo fica muito chato, porque quando eu assisto vídeo muito longo, eu acho chato. Então, se eu tô fazendo um vídeo vai ficar muito longo também, os outros vão achar chato. Mas eu vou tentar aqui explicar mais ou menos pra vocês. Caralho. Eu já tinha esse... Eu já tava com ele, fui lá e cliquei de novo, perdendo tempo. Acho que tá dando pra vocês entenderem mais ou menos como é o desenho, né? Então, aqui eu já fiz a minha prateleira. Agora eu vou vir com a minha borracha. E eu vou apagar o quê? Eu vou apagar essa parte aqui que eu não preciso dela pra nada. Deixa eu diminuir a minha borracha. Ó, vou apagar essa sobrinha que ficou aqui. E eu vou apagar essa parte aqui. Ó, no caso, eu já tenho uma prateleira em cima. Eu vou desenhar sem taponamento pra gente não perder tanto tempo. Para me explicar melhor também como você tirar a sua madeira sem o taponamento é mais fácil. O taponamento é uma coisa que já é um pouco mais complexa. Nem eu sabia como era esse taponamento. Que é só uma base para vocês saberem como desenhar, porque depois disso aqui fica tudo bem mais fácil. Pessoal, vocês vão tendo uma lógica pelo de cima, mais ou menos como você vai fazer, porque pelo de cima dá para você saber se sua madeira tá torta aqui ou se não tá, se o seu desenho tá torto, para ficar um pouquinho mais bonitinho. Não é nem um desenho espetacular, mas é o que dá para você ter base como você quer fazer suas coisas sem você precisar pagar um profissional para fazer ou sem você precisar comprar programas. Eu sei que tem vários sites que disponibiliza para você fazer o seu móvel. Eu não achei tão fácil quanto parece, então por isso que eu decidi fazer assim. E pra mim foi o que tá adiantando. Então, vou tentar passar pra vocês. Se vocês gostarem, beleza. Se não gostarem, desculpa, mas eu tentei fazer. Tá lento porque eu tô com o celular na frente, tô desenhando pelo celular. Então, não tem como eu ver por trás. Ó, pessoal, então agora eu vou apagar o que eu não preciso. Como essa parte aqui não é transparente, tem uma madeira aqui, então eu tenho que apagar essa parte aqui. Por quê? Porque não dá pra mim ver essa parte se eu estiver olhando de fora.
Por que que eu não vou apagar essa parte aqui? Porque essa parte aqui vai ser o meu guia para a profundidade da minha gaveta. Eu vou apagar ela só aqui, porque aqui é a parte de cima do meu rack. Então, o que que eu vou fazer agora para dar profundidade nesse aqui e eu saber que isso aqui é um nicho? Que isso aqui tem um buraco. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar uma linha que vai denominar que aqui é fundo. Ela que vai dar essa profundidade. E eu vou ligar ela aqui para mostrar que eu tenho uma madeira ali do lado. Já dei profundidade. Agora, o que eu vou apagar? Essa daqui, porque na minha madeira de baixo é inteira. Ok, tá desenhado o meu painel. Se eu quiser pôr aqui uma profundidade para mim, no caso eu vou fazer as madeirinhas aqui do lado para mim esconder meus fios. No caso vai ser tipo o quê? Como é que fala? Eu não sei como fala isso aqui, mas vai ser umas bordazinhas que o painel vai ficar um pouco mais alto e vai esconder meus fios lá atrás, quando eu colocar o painel na parede. Então, eu vou fazer aqui, eu vou ter que saber a medida dessas minhas madeiras, que no caso vai ser 1,20 aqui de medida, por a medida que eu tenho de altura. Para você fazer isso, você vai ter que dar o desconto do seu MDF, onde você vai encontrar. Se no caso essa madeira aqui for ficar em cima, aqui vai denominar de uma ponta a outra, ela vai ser com 1,20. Já essa que vai vir aqui do lado, você tem que dar o desconto dos 15 milímetros do MDF de baixo e 15 milímetros do MDF de cima, que no caso vai ser 3 centímetros, que vocês vão ter que dar desconto. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o plano de corte dessa peça aqui, que eu vou precisar. Eu vou precisar do quê? Eu tenho essa minha parte aqui, vai ser 30 centímetros de profundidade, que no caso é 300 milímetros, por 1,20, que é a largura, no caso 1.200 milímetros. Essa minha madeira aqui, que é o fundo do painel, ela vai com 1.200, que no caso 1,20 m, por, eu quero 2,10 de altura, por 2.100 milímetros. Essa minha madeira aqui de cima, que vai ser essa parte de cima e essa de baixo iguais, ela vai ter, desculpa, desfocou aqui porque eu pus o dedo perto da câmera, ela vai ter 40 centímetros de profundidade com 1,20 de tamanho. 400 no caso, por 1.200. Essa vai ser a mesma medida, porque ela é a parte de cima e a de baixo do mesmo tamanho, que é para formar um nicho. Se eu quiser com 40 centímetros aqui dentro, como esse nicho não tem taponamento, não tem nada, eu vou cortar o quê? Essas partes aqui, 40 por 40. Então, deixa eu pôr aqui só essa daqui de baixo, que é a mesma medida, que é... que no caso é 400 por 1.200.
eu tenho a mesma medida da de cima. Agora, essa parte aqui vai ser o quê? Vai ser 40 por 40, então 400 por 400. E essa outra vai ser a mesma medida. Eu tô notando em todas as partes só para vocês entenderem, mas essa eu não vou notar porque o espaço é pequeno aqui e dá para vocês entenderem. No caso, duas partes eu vou notar aqui. Duas partes. Duas partes iguais. Para mim fazer esse taponamento aqui, eu quero ele com apenas 7 centímetros. Então, eu vou fazer 7 centímetros, duas peças. Eu vou notar aqui. Eu vou pôr como tamponamento, que é essa parte que fica atrás, que é para tampar os fios. Tamponamento. Duas partes de 1,20. 1,20 no caso, 1.200 por 7 centímetros, que no caso é 70 milímetros, por 7. Então, eu já sei que eu tenho essas duas partes aqui, essa de cima e a de baixo. Agora, eu preciso das partes do lado, da lateral. Eu esqueci de pôr que é cima e baixo. Cima e embaixo. Já discriminei do que é. Eu já vou saber de que é essas partes aqui, que no caso aí, se vocês quiserem fazer de outra forma, vocês também vão saber, porque cada um sabe como faz o seu projeto. Agora, eu vou precisar dessas partes laterais. Eu tenho 2 metros e 10 centímetros. Eu notei aqui errado, desculpa. Era para ser 2,0. Deixa eu apagar e fazer para não ficar nenhuma dúvida aqui. Eu coloquei mais de 1,10 m, ficou 1,11 m, acho que foi isso. Agora, eu vou precisar de duas partes lateral, no caso. Por que discriminar? Porque aí, na hora de você montar, você não vai ter problema, porque você vai saber de onde é as paias. Como eu tenho 15 milímetros a de baixo e 15 a de cima, eu vou ter que descontar 3 centímetros nessa peça lateral. Se ela tinha 2,10 metros, ela vai ter 2,07 metros para ela poder encaixar. Então, eu vou precisar de duas partes lateral, duas partes de 2,7, que é 2.070 por 70, que é 7 centímetros. Então, já está discriminada todas as partes do meu painel. Agora, terminei de fazer o meu painel, tudo bonitinho, já tenho o meu plano de corte. Vou fazer o meu plano de corte. Para mim fazer o plano de corte, o que eu preciso? Eu notei todas essas partes. Eu vou mostrar aqui as minhas partes que eu notei. Como eu notei. Eu notei a cor que eu queria e quantos milímetros. Essa parte aqui é a parte branca, mas deixa eu mostrar aqui porque não tá dando pra ver. E eu notei a parte cinza, que cor eu quero e quantos milímetros é o meu MDF. Meu MDF é de 18 milímetros e de 15 milímetros para as partes internas.
As partes internas são o quê? As partes que fica como fundo de gaveta, essas coisas assim. Então, vamos lá agora pro plano de corte. Eu salvei tudo bonitinho aqui. Eu tenho que notar todas essas medidas para quando eu for pro meu plano de corte lá, eu saber quais as partes que eu vou usar. Quanto vai pegar na minha madeira e tudo. Então, eu vou... É porque meu celular que eu tô vendo aqui não tá dando pra pausar pra mim poder notar isso aqui. 300 por 1.200. Aí eu vou precisar só de uma dessa. Eu vou notando quantas partes eu preciso. Uma parte de 1.200 por 2.100. Vou precisar de duas de 400 por 1.200. E vou precisar de duas de 40 por 40, que é 400 por 400 milímetros. Vou precisar de duas para fazer a parte de cima e a parte de baixo do tamponamento, que no caso é 1,20, 1.200 por 70, que no caso 7 centímetros. E vou precisar de duas para lateral, para fazer as duas laterais que vai encaixar para tampar os fios. Vou precisar de duas partes de 2.070, que no caso é 2,07 m por quanto? Por 70, que é 7 centímetros de profundidade. Agora eu vou lá para o plano de corte. O plano de corte é num... Deixa eu só minimizar aqui. É pela internet. Você vai entrar lá, o nome é placa 100.